Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero trazer um tema, voltei com as reflexões agora a gente vai em frente aí trazendo novas reflexões do nosso dia a dia, novas mensagens que vem, que o campo está fornecendo, assim como a gente trouxe no último vídeo ali que eu fiz com a Dani. A gente vai atualizando a espiritualidade, a vida, pois a vida é a espiritualidade, então a gente vai ter que ir atualizando, porque a vida ela não para. É o que é dito, a transição ela não vai parar, ela vai acontecer. E essa transição ela sempre está acontecendo, não é de hoje. O que acontece é que hoje é mais aceleradamente. E vocês podem ver até no âmbito tecnológico. A tecnologia o tempo todo acelera, acelera, acelera. Por quê? Porque tem que avançar. Tudo tem que avançar. Claro que a gente precisa conseguir o equilíbrio. Então, por isso que nessa era é mais desafiador, sim. E cada vez o jogo vai ficando mais hardcore, vamos dizendo assim, ao mesmo tempo que em outros âmbitos fica mais fácil. Então, a gente vai equilibrando, ao mesmo tempo que virou muito acelerado, a gente tem que ter mais presença, a presença é mais requerida do que nunca nessa era que a gente vive hoje. Ou as coisas acontecem o tempo todo, então a gente precisa estar em meditação o tempo todo, no que a gente está fazendo no dia a dia, nas atividades. Às vezes é uma correria, depende da pessoa, tem pessoa que consegue viver mais na calmaria, então a gente está muito polarizado o planeta, então puxa muito, é a era onde está tudo muito mais polarizado do que nunca, onde os dois lados estão cada vez indo mais, e aí o equilíbrio muitas vezes fica mais desafiador. Mas o tema desse vídeo que eu quero trazer, por isso eu trouxe já esse resuminho aqui no começo, é o inimigo interior. O nosso inimigo, tudo que está dentro de nós, porque ao mesmo tempo que nós somos o nosso maior inimigo aqui nessa vida. E isso, se você estudar as artes marciais, principalmente lá da Ásia, Japão, China, lá as primordiais, não as de hoje que são muito distorcidas, mas tem muitas vertentes boas e muitas vertentes atualizadas já. É sempre dito que o inimigo não é quem está ali do outro lado, o inimigo é você mesmo. Você é o seu maior inimigo a vida toda. Mas ao mesmo tempo nós também somos o nosso maior amigo. Então, porque também é confundido. Às vezes a gente está numa briga interna, estamos num momento ali sabe, aquele momento realmente que tem uma resistência muito forte. E a gente tem que quebrar aquela resistência. E aí vem essa briga, e fica aquela briga interna de será que avança, será que fica estagnado, será que fica na zona de desconforto, que não é mais uma zona de conforto, isso a gente sabe. E aí a gente precisa buscar dentro de nós essa força. Então, dentro de nós está todos os arquétipos, dentro da nossa psique. Então, por isso que muitas vezes a gente busca a espiritualidade, a gente busca um preto velho, um Osho, ou outros espíritos, outras divindades, uns mentores para nos auxiliar, mas eles estão dentro de nós, eles são partes nossa. Eles não são algo externo, eles não estão aqui do meu lado flutuando, não. Não, eles estão dentro de mim, são energias que estão disponíveis aí no universo. Então os mentores, eles fazem parte de nós. Então, dentro de nós tem todas essas energias. Então, por isso que eu falo, ao mesmo tempo que nós somos o nosso maior inimigo, sim, às vezes o nosso ali inimigo ali fora, porque para ter o herói tem que ter o vilão, a pessoa que está fazendo esse papel, ela só está sendo uma peça, mais uma peça do universo, nesse grande teatro, para fazer as movimentações que muitas vezes são necessárias para nós se mover, porque tem a dor da evolução, como eu trouxe no primeiro vídeo, tem a dor de ficar estagnado, porque quando a gente é criança, quem é mãe, quem é pai, nós mesmos que vivenciamos, nós sabemos que para a criança chega um momento que os ossos começam a doer para crescer. E ela não tem como parar essa dor. Ela não tem como parar esse crescimento. É impossível. Por isso que a espiritualidade vem falando. A transição, ela não pode ser parada. A evolução, ela não pode ser parada. Não tem como. Ela está acontecendo, nós querendo ou não. E aí vem o universo e vai selecionar. Aí vem os 144 mil. As escolhas. Mas a gente tem que se escolher e a se aceitar. Então, primeiro a gente vai fazer todo o processo de descobrir quem nós somos. Esse é o primeiro passo. Então, por isso que não adianta a gente correr, não adianta pegar um canal, pegar uma ideia espiritual, colocar na sua vida, mas às vezes não é para você aquele caminho. Então, você vai ter que testar na prática e separar o joio do trigo, o que te serve e o que não te serve. Porque nós estamos aqui numa vida humana. E uma das reflexões que eu aprendi muito
nesse mês que eu tava, pessoal, é a luz, e eu já trazia muito isso, a luz em excesso, ela cega. E a nossa mente, ela é um mendigo espiritual. Ela tá o tempo todo pedindo, 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 pedindo. O quão pedinte você é? Por que precisa pedir tanto para Deus? Por que tem que estar o tempo todo pedindo? Você não confia em Deus. Se tem que estar o tempo todo pedindo, é uma coisa que eu aprendi, que eu tinha uma frequência bem pouca, mas eu fazia isso também. E aí eu aprendi. A vida veio e me deu uma cacetada e falou: nossa, você não confia, você está recorrendo aos deuses pagãos, os deuses inventados aí pelas religiões, e as religiões estão dentro de nós. Quando a gente cria algo que tem que ser, eu estou criando uma religião dentro de mim. Então, aí eu não estou aberto às infinitas possibilidades, aí não acontece o que tem que acontecer na minha vida. Então a gente fica, muitas vezes, e é muito comum, eu peço sabedoria, eu peço para Deus me ajudar, eu peço mais paciência, eu peço que me leve para o caminho e é atendido. Eu digo para vocês, todos os nossos pedidos são atendidos. Só que assim, a gente precisa estar muito aterrado, porque às vezes tudo que a gente está pedindo não é o que a gente realmente quer, é da boca para fora. E às vezes é o seu ego, a sua mente que está pedindo algo. E por que a gente tem essa necessidade de pedir o tempo todo? Porque nós não confiamos em Deus. Porque a vida, ela traz. Isso já foi mostrado em várias experiências, tá, pessoal? A minha conexão espiritual sempre me mostrou isso. A vida, ela mostra. A vida, ela nos nutre, ela nos alimenta, ela nos veste, ela traz tudo o que a gente precisa. A gente não precisa ficar pedindo igual um pobre coitado, um miserável. Não. A gente é ou não é? Enquanto eu estou pedindo, enquanto eu estou buscando, eu não sou ainda. E tá tudo bem, lembrar. A gente tem que lembrar que está tudo bem. Naquele momento você ainda não consegue, mas você precisa fazer um esforço. Porque enquanto a gente ainda está sendo pedinte, o tempo todo tendo que pedir para Deus, o tempo todo tendo que se ajoelhar por obrigação, agradecer por obrigação. O que é isso? Não é assim, a gratidão não são palavras jogadas ao vento, pessoal. É o que se é o que se vive, não é o que você faz. Espiritualidade, Deus não é o que você faz, é quem você é. E aí quando você é, automaticamente vem o seu serviço, o seu, não do seu irmão, não do outro, porque cada um vem ser uma peça totalmente diferente nesse tabuleiro. Então, os antagonistas que estão lá fora, eles são só peças utilizadas aí pelo universo para mover muita coisa. E a gente vai fazer a nossa parte do nosso lado e tá tudo certo. A gente entendendo o nosso. Primeiro a gente vem, olha para dentro, se encontra, acha o nosso superpoder ali e movimenta, porque quando a gente ficar culpando um inimigo lá fora, culpando um familiar, querendo que ser aceito pela sua família, minha família não me aceita, ninguém aqui perto de mim me aceita, tá, mas a gente tem que ser nós, a gente não veio aqui para ser aceito, né, por todo mundo, não, senão também não teria troca. Ninguém veio para ser igual a ninguém, cada um veio para ser diferente, e o respeito a gente vai conquistando, só que esse respeito primeiro ele tem que acontecer interno. Porque eu digo para vocês, eu vivi uma época, na época que eu era ateu, assim, experienciei muito, trabalhava em mercado, na correria, assim. Eu era ateu, eu era vegano, muito diferente da galera. E eu nunca sofri preconceito, pessoal. Por quê? Porque eu me dava o respeito. Eu me dava o respeito. E automaticamente o campo me respeitava. Então, nós primeiro temos que nos dar o respeito. É energia. Não é ficar falando da boca para fora, não é ficar pedindo o tempo todo para Deus. Deus, você está pedindo, na verdade, para um Deus falso porque você não confia. A vida, ela é Deus. A vida, ela acontece independente do ser humano querer ou não. Então, a evolução, o crescimento da criança, independente se ela quer que o corpo doe ou não para crescer, vai crescer. Não tem. É uma etapa da vida que precisa acontecer. E aí a gente precisa desapegar. Porque essa experiência humana, esse ser humano aqui, ele é muito importante. Sim, mas e o que faz essa experiência ser tão importante? É que ela é transitória, ela é passageira. É isso que faz essa experiência ser tão maravilhosa. E aí eu tenho que entender que eu aqui como observador tenho que olhar o personagem Caleb, que o Caleb vai viver a vida dele aqui. O Caleb nasceu, ele vai crescer e ele vai fazer a passagem, porque
uma regra que tem no universo: a gente nasce, cresce e morre. E precisa existir essa morte desse personagem, porque isso traz graça ao jogo da vida. É isso que dá graça, porque assim, no momento que eu entendo que existe a morte, que vou ter que fazer essa passagem, e o que acontece lá depois é depois. Ninguém, a gente tem teorias, tem coisas, mas para cada um vai ser diferente. Quando a gente faz essa passagem, é diferente para todo mundo, mas eu deixo de ser esse personagem. Então, isso faz eu querer viver todo dia como se fosse o meu último dia, em presença, feliz, vivendo essa vida aqui, essa experiência, porque é só uma experiência, ela é passageira e a morte vem a qualquer momento. Então, isso tira qualquer desapego de ficar tanto no futuro. Não, vai ser assim, assim, assado. E daí eu vou pro outro lado e aí a gente quer controlar até o outro lado. A gente quer controlar até o pós-vida. Que a gente é um apego humano, planetário, que a gente tem que estar identificado com esse personagem. Não, é só um personagem. Mas enquanto eu estou aqui encarnado, enquanto eu estou aqui vivendo, eu tenho que viver a vida desse personagem. E importa muito, porque Deus está aqui vivendo através de mim, experienciando para formar esse ser. E depois que essa passagem acaba, acabou. A gente vem pelado ao mundo, a gente vai embora pelado. A gente não. E isso a vida me mostrou, pessoal. Passei por um processo de cura muito forte ultimamente. E a vida me mostrou, não, nada. Porque às vezes a gente entra ou na espiritualidade ou na matéria, mas tudo é compensação um do outro. Ou muitas vezes a gente vai pra matéria, conquistei isso, aquilo, mas você sabe que você não vai levar nada com você. A mesma coisa na espiritualidade. Li tantos livros, fiz isso e aquilo, tá, mas você tá vivendo em plenitude? Você está vivendo bem? Você está sendo quem você veio para ser? É isso que importa. Porque daí você vai lá, adquire um monte de ilusão, mas você vai nu. Você vai partir nu. Então não adianta a gente querer fugir de nós mesmos, fugir para livros, fugir para matéria, ir para o Tibete. Onde nós for, nós estamos lá. Nós somos o nosso inimigo, nós somos o nosso algoz. E nós temos que lidar com nós mesmos, ninguém consegue. Só eu posso lidar comigo. Eu posso te ajudar e você pode me ajudar quando o campo abre. Sim, mas é só você que vai conseguir travar essa batalha com você mesmo. Só você pode se vencer. Essa é a batalha que vale a pena, quando nós vencemos a nós mesmos. E depois dessa disputa, é uma amizade. Quem já teve amigo de verdade sabe que o amigo de verdade, muitas vezes a gente briga. Porque se vê que você vai tomar uma atitude que não é positiva, ele não vai te apoiar, ele vai falar a verdade. E é isso que é amizade, a verdade pela verdade, não é a mentira. A falsidade, não, isso aqui, a gente precisa ser verdadeiro primeiramente com nós. E depois a gente traz para o mundo essa verdade. É o que eu falei, como que eu vou querer respeito, que as pessoas me respeitem, que o mundo me respeitem? E aí tem outra coisa, que daí não é nem respeito. Por que eu quero tanto agradar todo mundo? Eu tô querendo ser visto bem por todos, eu tô querendo que todo mundo me agrade. Isso aí não, isso é vaidade pura. A gente não tá aqui para agradar todo mundo. Vai ter pessoas que não vai bater e tá tudo certo. Não bate energia, então a gente tem os arquétipos, a gente tem as energias e tem energias que não se bate e tá tudo certo. Que não, a gente não envolve a ódio e raiva porque não concorda com você. Não, tá tudo certo. Não existe um caminho para Deus. Existem infinitas possibilidades, infinitos caminhos. Mas aí existe o nosso caminho. Então o caminho do Caleb é um, o caminho seu é outro. E a gente vai, um ajudando o outro, compartilhando, porque essa experiência é maravilhosa. E daí a gente vai descamando, tirando todo esse apego e achando o equilíbrio, porque só quando eu entendo e respeito a morte, quando eu sei que ela precisa existir, quando eu respeito a morte, eu respeito a vida. Sem respeitar a morte, eu não respeito a vida. E sem respeitar a vida, eu não respeito a morte. Porque eu não tenho como viver 100% esse personagem aqui enquanto eu ainda ficar apegado. Ah, não, mas tem que ter algo depois da vida. E eu tenho que estar como esse personagem. Não, mas olha, que sem graça que seria a experiência, imagina. Ser eternamente esse personagem, sendo que Deus nos dá a possibilidade. Não, vive essa vida aí como esse personagem faz. Esse personagem veio para viver o que ele é, para experienciar, para ser quem Deus se subdividiu para isso. Para que esse personagem se torne o que ele tem que ser. É a história desse personagem. E tem prazo, isso que é muito legal, tem começo e fim desse personagem.
Imagina se fosse eterno. O personagem, não Deus. A nossa centelha ela é eterna, o nosso espírito ele é eterno, mas o personagem não. Então a gente precisa cuidar muito desse corpo, a gente precisa olhar, estar em conexão com o corpo e respeitar. Então tem coisa que é julgado pela espiritualidade, aí pela essa espiritualidade que virou religião. Porque a gente precisa, primeiro é o quê? Nos encontrar, viver a nossa vida com amor, com alegria, com felicidade, fazer o que a gente sente de fazer. E não ter medo de experienciar. Não ter medo de experienciar é colocar, viver aí da sua forma, com seu superpoder. O que cada um tem o seu, ninguém é melhor que ninguém. Isso não existe. Essas são as leis básicas de Deus. Não existe ninguém melhor que ninguém. Não existe julgamento. Mas a gente faz a separação para nós, para nossa vida. Então a gente precisa experienciar para poder saber, não, isso é errado para mim, isso eu não quero para mim. E daí depois você vai conversando com o seu corpo, você vai tendo uma conversa interna que a gente precisa muito dessa conversa. Essa conversa interna ela tem que acontecer. Muitas vezes não é falando, não é pedindo, pessoal. É uma coisa que Deus, a vida, a espiritualidade tá cansada de pedir é que muitas vezes a gente fica o tempo todo, que venha a luz, que venha a luz, que venha a luz. Mas às vezes o que está faltando é aterramento para você. Às vezes o que está faltando é um pouco de sombra, é porque a gente não pode só ser luz. A luz em excesso ela nos cega e ela nos desvia também, porque nós aqui estamos para viver essa experiência nas polaridades, na dualidade. Yin Yang, 50-50. Então por que tá tão extremo as coisas? Porque ninguém quer viver. E aí a lei da compensação, se um lado vai muito, o outro lado também. Aí o equilíbrio fica mais desafiador cada vez. Então a gente precisa equilibrar e às vezes a gente vai sair do equilíbrio. Às vezes vai vir uma energia mais forte, uma energia. E a gente precisa usar todas as energias conscientemente e tá tudo certo. Deu raiva, você precisa às vezes trazer forte, traz. Vai precisar chorar, chora. Escuta uma música triste, dança e chora, traz tudo. Eu mesmo faço isso. Quando a gente começa, muitas vezes a gente fica com preconceito, mas depois você entende, não, aqui é o meu sentimento. Estou num momento melancólico, um momento aqui que tá querendo vir o sentimento de tristeza. Eu coloco uma música triste e me permito. E naquele momento começa a vir o meu feminino muito mais forte, minha receptividade, e aí começa a se abrir. Porque nós não somos máquinas. Essa é a nossa diferença para IA. Nós não devemos ficar tristes o tempo todo, mas não viemos para estar feliz o tempo todo. Nós temos emoções. Nós viemos para aprender a lidar com as emoções e parar de abusar de nós mesmos. Nós somos... Por que existe tanto abuso no planeta? Porque nós abusamos da nossa energia. Nós fazemos o que não queremos. Nós não colocamos limites. Nós não estamos como humanidade sendo nós mesmos. Aí gera todo um campo de abuso. E aí a gente vai lá e julga o fulaninho que está fazendo lá fora. Não. E a gente não precisa se preocupar. Quem está fazendo atrocidades vai pagar. Então, deixa com eles. Deixa com Deus. Isso não é papel nosso. Nosso papel é fazer o nosso melhor. O resto, deixa com Deus. Tem pessoas, tem as profissões. Tem a pessoa que vai prender quem fez um ato ruim aí, quem roubou, quem matou, quem tá praticando abuso. Tem o arquétipo do policial, tem as pessoas, tem os juízes para julgar. Então já vem essas pessoas, são definidas, são colocadas em cada um. E aí você tem que saber qual é o seu papel. Se você é um juiz que está assistindo esse vídeo aí, sim, você tem o papel de julgar, mas esse não é o meu papel. Então, eu não tenho esse julgamento, eu tenho esse discernimento do que é certo, do que é errado para mim. Mas a gente sente as energias e a gente sabe o que vem por trás de tudo. E por trás de tudo tá ao grande, não é muito aparência. Nem tudo que reluz é ouro. E também ao contrário, então a gente vai vendo lá nas profundezas o que tem por trás de tudo. E a gente vai entendendo que o cara, às vezes, que a gente vê como inimigo, a pessoa lá fora, os obsessores que a gente inventa, os arquétipos. E eu quero trazer um vídeo explicando um pouco mais profundamente sobre... vou trazer, tá? Isso não vou deixar nesse vídeo aqui, porque senão vai se alongar muito. A gente entender que nós iremos com uma psique. E essa psique tem o poder de criar muitas coisas, tá? Então a gente tem todos os arquétipos, todos os nossos mentores estão dentro de nós. Então a gente está numa nova era, pessoal, para aprender de formas diferentes. Então não é mais como era antigamente.
E é como eu trouxe no começo, cada um tem o seu servir, o seu poder. Então, às vezes é colocado que você tem que sentar tantas horas e meditar, tem que sair correndo, estudando que nem um louco, tem que fazer, você não tem que nada. Eu recebo minhas conexões, pessoal, totalmente diferente do que é dito, mas é quem eu sou. Para você vai ser diferente, tem que ser diferente. Não somos peças copiadas, Deus não quer isso de nós. Quem quer isso são os deuses pagãos criados, as crenças, as religiões criadas para nos colocar ali num salvador, porque aí quando a gente está seguindo um mestre, ele pode virar o nosso algoz, se a gente não largar esse mestre. Porque está dentro de nós. Então tudo está dentro de nós. Nós somos o nosso inimigo, nós somos o nosso maior amor, nós somos a nossa maior luz. Porque tá tudo, Deus está dentro de nós, o universo está dentro de nós. Então tudo está se atualizando, tudo vai continuar se atualizando. E a maior batalha é vencer a si mesmo. Mas não é algo que a gente vai lá e vai se odiar e vai. Às vezes a gente tem um momento de peia, quem já fez ayahuasca, quem já fez outras medicinas sabe. O remédio ele é amargo, pessoal. O remédio ele não é doce, não. Mas depois vem. Aí você se cura, aí você se abre totalmente. E você aí volta a ser seu melhor amigo. E tem momentos que você, de novo, com você mesmo, acontece comigo. Começa uma briga. Os dois, você começa a brigar com você mesmo e depois, novamente, você passa pelo aquele momento. Mas a gente não fica preso. Então, nessa era, mais do que nunca, não é pra gente ficar preso. A alimentação tem que ser desse jeito, eu devo comer isso aqui. Não, tudo é consciência. Qual é a sua verdade? Por isso que eu trago sempre. Eu tenho as minhas, eu tenho o que eu decidi para minha vida. E o que o meu corpo alinhado, porque não adianta. Se eu vou tentar fazer uma coisa que não é para mim fazer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai chegar uma hora que a vida vai dar um tapa e vai nos mostrar para lá, meu filho, para lá. Por isso que os preto velho vêm com uma calma, porque tá tudo dentro de nós. Então, muitas vezes a gente recorre aos espíritos para eles nos acalentar, nos trazer umas mensagens, mas eles estão todos dentro de nós. Claro que cada um tem uma função, então a gente respeitando, entendendo a nossa função, a gente vai criando um mundo melhor. Um mundo mais feliz, um mundo mais harmonioso, primeiramente dentro de nós, depois lá fora. E daí tudo fica mais fácil. E a gente para de correr atrás de um materialismo em excesso. Um materialismo de, para mim tá bem, tudo virou dinheiro, desde o Deus do planeta é o dinheiro, isso eu falo. E é uma coisa que precisa ser trazida. A própria espiritualidade hoje em dia virou isso. Então, mas aí quando é falado isso, já se puxa para outro extremo. Então eu não posso ter nada material. Não, não é isso. A gente tem os dois extremos. Não adianta a gente ir buscar só um lado, a gente se perde. E buscar o outro, a gente se perde. A gente não pode ficar só no espiritual e a gente não pode ficar só no material. A gente precisa equilibrar. Nenhum dos dois polos é errado. Mas a gente precisa pegar as energias e utilizar elas conscientemente. Então, às vezes, eu tô num dia que eu tô com muita energia de raiva e eu vou usar mesmo. E se alguém se intrometer no meu campo, se alguém vir, eu preciso trazer o não. Eu tô com aquela energia disponível para dar um não ali bem forte, porque não é assim que acontece na nossa vida, pessoal. Às vezes a gente tá apaixonado, a gente tá vivendo ali uma ilusão, já tá casando com a pessoa lá, já tá criando tudo, o roteirinho, e daí leva um não na cara. E precisava levar aquele não para aprender. É assim a vida. Então, a gente julga muito os não. A gente não tá aqui para agradar todo mundo. Ninguém tá aqui para agradar todo mundo. Ninguém tá aqui para ser aplaudido o tempo todo. Não. Vai ter as pessoas que vão estar ali nos cuidando com carinho até nós, nos dando abraço. E vai ter as pessoas que vão fazer o papel ali do vilão muitas vezes na nossa vida para trazer crescimento. É tudo questão de crescimento para esse personagem. Porque quem nós somos de verdade já sabe de tudo. Nosso espírito, o Deus que habita dentro de nós, já sabe de tudo. Já sabe de tudo. Mas esse personagem aqui, ele tá aqui para experiência e aí a gente está aqui para observar. Então o Caleb é um cara muito bacana e cada vez mais eu estou me conectando com ele. Estou entendendo esse avatar, esse personagem. E aí eu entendo que quem está aqui para experiência essa vida é ele. Eu tenho o meu servir, tenho, mas o personagem aqui, ele tem que viver a vida dele humana. Eu não posso tirar isso dele. E aí a gente vai nos entendendo melhor.
Claro que eu trago as questões, pessoal, tento trazer da melhor forma possível, que a gente vai se aprofundando durante os dias, então eu estou trazendo aí, as coisas vão descendo, vocês vão comentando também, vão abrindo o campo, tá? É sempre muito importante comentar para a gente abrir esse campo e também para expandir o trabalho, isso é muito importante, tá? A gente sabe que tem muito de tudo no mundo, mas esse é o nosso servir aqui, de trazer espiritualidade, trazer conhecimento para as pessoas, e a gente precisa sempre, claro, trazer para quem está no momento ali, vai vir até nós. Então, sempre que puder comentar aí, tá? Para a gente abrir esse campo, para a gente poder trazer mais vídeo, tá? É muito importante também. E daí vocês comentam ali, mesmo que vocês acham que não, esse comentário não vai mudar nada, mas ele muda para nós aqui, porque a gente recebe a energia, a gente recebe a expansão, é tudo um trabalho energético. Não é muito sobre o que escreveu, sobre a energia que você tá ali enquanto escreve, e através disso a gente trabalha em egrégora, daí vai vindo as informações, a gente vai expandindo e vamos trazendo mais conhecimento, todos unidos, e é como eu sempre trago. Hoje eu trago num polo aqui, amanhã nesse polo aqui. E é assim, tá? Porque não é sobre mim, não é sobre uma pessoa só, é sobre todo mundo que está assistindo esse vídeo. É o banquete está servido, a gente tem que pegar o que é para nós, tem que deixar o que é pro outro, sem vaidade, sem arrogância, tá? Porque não é tudo para nós. Como a gente vai comprar um jogo, assistir um catálogo da Netflix, tem um monte de filme, mas nem todos são para nós, só alguns. Então, a gente vai aprendendo cada vez mais como humanidade e isso vai dando certo no final, tá? A gente vai se espiritualizando, vai se equilibrando, que é esse o foco. E aí esse inimigo interior, que é o nosso, que é nós mesmos, o nosso maior inimigo ali, que tá junto com nós a vida toda, não importa para onde a gente foge, ele também vai virando o nosso melhor amigo. E aí a gente vai conseguindo uma vida com mais equilíbrio, mas não é uma vida sem desafios, tá? Porque é aquilo, sem desafios também o que a gente faria? Por isso que é dito, os seres superiores estão lá em cima, eles têm que descer. E não só para ajudar, para se ajudar, para aprender muito. Essa daqui é uma experiência de humildade gigantesca, tá, pessoal? Para muitos seres. Para nós é muito forte essa experiência, é uma experiência maravilhosa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Esse momento de transição. Porque é uma transição e ela tá cada vez mais acelerada e vai ser assim. E a gente não pode ficar para trás. Então, ao mesmo tempo que a gente expande na matéria, a gente precisa expandir no espiritual, equilibradamente, sem viver na falta, sem pedir tanto. Vamos parar de pedir tanto para Deus e confiar mais, saber que Ele traz para nós. A gente não precisa pedir, Ele traz. Porque conexão espiritual não é isso, não é ficar pedindo para Deus, tá? É confiar que tudo vem até nós. A vida ela traz o que a gente precisa e a gente só não precisa ser teimoso e ir contra ela, tá? Era essa a reflexão que eu queria trazer hoje, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês nesse recomeço aí que a gente está agora, voltando com tudo. Espero que vocês aprendam, que você pegue a parcela que é para você. A gente está sempre em conjunto nessa egrégora, tá? Sinta-se à vontade para comentar, sem julgamento, sem preconceito, tá? A gente está numa era do respeito, então os julgamentos, os preconceitos, eles têm que cair por terra. Então a gente tem que começar aqui no nosso canal. Às vezes nos comentários, como eu falei, não é nada demais, mas se a gente cria um lugar sem julgamento, sem preconceito, a gente já está ajudando nós mesmos e o mundo, principalmente a internet, que a gente sabe que é um pé de guerra, é a terceira guerra mundial está acontecendo na internet, a gente sabe disso, ó, as informações, a gente sabe que ali o negócio é feio, mas a gente vai tornando o mundo um lugar melhor, internamente e externamente também, tá todos unidos, todos em conjuntos, cada um fazendo o seu. A gente é uma grande, cada um é uma pecinha dessa engrenagem universal, desse grande tabuleiro de xadrez, essa grande dança que é a vida, desse grande teatro, os personagens dos papéis que Deus nos colocou para ser. Então, o papel do Caleb, o papel seu, e a gente vai trabalhando em conjunto. Porque se você está aqui me escutando, você está pronto para expandir, você está pronto. E se você ainda não entendeu, é como eu falo. Não se preocupe, relaxe. Se você sentir de escutar, escuta. Deus, a vida vai trazendo a sincronicidade para você entender, tá? Sem pressão, sem julgamento. E a gente vai, assim as movimentações vão acontecendo de verdade, tá? Desejo tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Um grande abraço e um grande beijo a todos. Até mais.